Olá, camaradas! Hoje começamos a apresentar o programa Lugar de Mulher, que é um programa em que traremos várias convidadas para falar sobre a nossa luta contra a opressão, nossa luta contra o machismo, contra o patriarcalismo. A nossa luta de mulheres que constroem uma sociedade melhor, uma sociedade justa e igualitária, uma sociedade sem classes sociais, uma sociedade socialista. Esse programa é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Mulheres do PCB, que é responsável pelo coletivo feminista classista Ana Montenegro, em parceria com a Fundação Dinarco Reis. Eu sou Marta Barçante e esse é o Lugar de Mulher. Lugar de Mulher. Nossa convidada de hoje é Mariana Lima Nogueira. Professora e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Mariana é representante da Fundação na Câmara Técnica de Atenção Básica do Conselho Nacional de Saúde. Doutora em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ, fez mestrado e graduação em enfermagem na Unirio. É especialista em Educação Profissional em Saúde pela Fiocruz. Olá, Mariana, boa noite. Boa noite. Fala um pouco de como anda a saúde em nosso estado e nosso município do Rio de Janeiro e também nacionalmente. Ô Marta, boa noite. Não anda nada bem, mas pensar a situação de saúde da classe trabalhadora, tanto na cidade, no estado, quanto nacionalmente, é analisar que saúde é um processo histórico, né? Resultante de uma determinação social. Então, a situação da classe trabalhadora no Rio de Janeiro, estado, cidade, mas também no Brasil, ela tem ficado cada vez mais precária. A população trabalhadora sofre com uma desassistência, com uma falta de investimento público em equipamentos de saúde pública, mas também em condições dignas de moradia. A situação do desemprego é muito grave, né, na conjuntura atual. A situação também da alimentação. A gente tem um congresso que é dominado por interesses de empresários, por exemplo, que defendem os agrotóxicos. Então, pensar em saúde é pensar também nessas questões da relação com a natureza, da relação de moradia, das condições de trabalho e também do acesso a equipamentos públicos de saúde. A conjuntura atual está marcada por uma intensificação dessa precariedade do acesso aos serviços públicos de saúde. E tem um marco que a gente precisa conversar e esclarecer, enfim, para o telespectador, para quem está assistindo a gente, que é a Emenda Constitucional 95. Foi uma emenda aprovada há poucos anos atrás e que simplesmente agudizou o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, congelou os poucos investimentos que já eram feitos, por exemplo, na área da saúde e da educação pública, agora deixarão de ser feitos. Mais de trilhões de reais deixarão de ser investidos. Então a situação é muito grave. Você é professora e coordena um curso técnico há 10 anos na Fiocruz, voltado para as trabalhadoras e trabalhadores de agentes comunitários de saúde, né? E como é esse trabalho? Então, primeiro é interessante dizer quem são essas trabalhadoras agentes comunitárias de saúde. Eu falo trabalhadoras e não trabalhadores, porque na verdade é uma categoria profissional majoritariamente feminina. E tem uma história muito interessante, que é uma história que remete às organizações comunitárias da década de 60 e 70 no Brasil, quando as mulheres trabalhadoras se organizavam e reivindicavam por melhorias de condições de saúde, de vida. Então, as agentes comunitárias de saúde são trabalhadoras que atuam exclusivamente no âmbito de uma política pública, que é a estratégia de saúde da família, e a grande maioria delas, como eu falei, mora, na verdade, e trabalha no lugar, enfim, no território onde ela desenvolve esse trabalho. Então é muito interessante porque são trabalhadoras da área da saúde que têm um pertencimento ao lugar aonde trabalham, porque, enfim, tem uma história, tem um vínculo com a população e com o lugar, com a cultura do lugar.
Ao mesmo tempo, é uma categoria profissional que tem a sua história marcada pela precarização. Porque, por exemplo, em mais de 20 anos de profissão, elas não tinham sido ainda reconhecidas. E com muita luta e organização dessas trabalhadoras, principalmente no Nordeste do país e depois a nível nacional, elas conseguiram ter a profissão reconhecida, conseguiram instituir um piso salarial nacional que é muito aquém do trabalho que elas realizam, né? E o curso técnico de agente comunitário de saúde, na verdade, é uma bandeira de luta. Que alguns movimentos e alguns sindicatos das agentes comunitárias de saúde reivindicam, mas que ainda não é garantido com financiamento público nacionalmente. Então, pensar essa formação para essas trabalhadoras que atuam fazendo visita domiciliar, que atuam fazendo educação popular em saúde, que atuam tentando fazer mobilização comunitária no território, pensar a formação profissional dessas mulheres, que diferente de todos os outros trabalhadores das equipes de saúde, tem alguma formação anterior, elas não têm. Então elas têm o ensino fundamental completo, o ensino médio, algumas delas conseguem concluir, não chega a 50%, mas algumas delas têm. Pensar então, a formação profissionalizante e o curso técnico é pensar no acesso dessas mulheres ao direito à educação, né? Pensá-las como trabalhadoras que precisam ter acesso a uma formação, enfim, duradoura, que não seja uma formação rápida, uma formação crítica, uma formação que alie técnica e política, formação geral, ou seja, história. Elas têm aula de história no curso técnico do ACS, elas têm aula lá na escola, né? Elas têm aula de oficina de cultura, elas têm aula de leitura, elas têm aula com a gente, discussão de Estado e classe, né? Então, pensar uma formação técnica e política para que elas continuem a se organizar com mais força e no sentido classista, efetivamente classista, e não só corporativo, né, de brigar só pelas questões da categoria, mas também pelo SUS e pelo direito dos trabalhadores, né? Como é que está a situação dos agentes comunitários de saúde hoje aqui no município do Rio de Janeiro? Porque há um desmonte das clínicas da família, né? Por exemplo, nos postos de saúde. Exatamente. As agentes comunitárias de saúde, então, elas compõem as equipes da Estratégia de Saúde da Família, que é uma política pública implantada nacionalmente, mas principalmente, historicamente também, em territórios onde se materializam de maneira mais intensa a desigualdade social. Então, são trabalhadoras e moradoras das periferias, então de favelas e de periferias no campo e da cidade. Essas unidades básicas de saúde onde elas trabalham, aqui na cidade do Rio de Janeiro, são chamadas de clínicas da família, né? Porque esse foi um modelo que a gestão privatizante do Eduardo Paes instituiu, aumentou a cobertura de saúde da família, aumentou, ou seja, o acesso a esse equipamento, mas a partir de uma gestão privada terceirizada por OS. Por que eu estou falando disso? Porque a situação que se encontra hoje a Estratégia de Saúde da Família, tem relação com essa história de privatização da gestão pública das gestões anteriores, né, que marcaram inclusive as gestões do Estado, não só do município. Então, elas aqui no Rio de Janeiro, na cidade, somam em torno, tem trabalhadores homens também, mas a maioria são mulheres, então eu vou falar no feminino. São trabalhadoras em torno de 6 mil trabalhadoras agentes comunitários de saúde, e eu vou repetir, que atuam exclusivamente no âmbito de uma política pública, né? E a gestão atual do Crivella anunciou a demissão de 1.400 trabalhadores das equipes de saúde da família. Desses 1.400, a grande maioria será de agentes comunitários de saúde, né? Então será dessas mulheres que tem uma vinculação com o território, que tem um trabalho de promoção da saúde, que tem um trabalho, enfim, de construção de rede de apoio social tão importante, né, que tem uma vinculação de ampliação do acesso ao direito à saúde. O trabalho delas é esse, né, de fazer visita domiciliar, enfim. Então, retirar as agentes comunitárias de saúde na verdade, retirar o acesso que a população tem à atenção básica à saúde. É muito grave. Nesses meses, de outubro do ano passado até o mês passado, a gente tem a demissão já confirmada de 490 agentes comunitários de saúde, mulheres e homens trabalhadores. Isso significa a extinção de 490 postos de trabalho. Se cada agente comunitária de saúde acompanha em torno de 600 pessoas, cada uma acompanha 600 pessoas, 300 famílias, mais ou menos.
Isso significa, o plano que o Crivella já anunciou e já está efetivando, perversamente, porque tem interesses que a iniciativa privada tome conta da assistência pública e do direito à saúde, tem interesse em mercantilizar o direito à saúde. O plano dele é de demissão de 1.400 trabalhadores, de redução de 184 equipes inteiras, já foram demitidos 5 médicos, já foram demitidos enfermeiros, técnicos de enfermagem. Isso significa mais de 500 mil de cariocas da cidade do Rio de Janeiro que tinham atendimento na estratégia de saúde da família e deixarão de ter por conta do projeto privatizante do Crivella. Você, Mariana, já trabalhou em outras áreas, né? Na assistência à saúde, em atenção básica, saúde hospitalar, em atenção psicossocial. Fala um pouco pra gente das dificuldades de trabalhar nessas áreas. Nesse estado, né, nesse momento em que há todo esse desmonte da saúde pública e de todos os ataques que acabam refletindo na saúde do trabalhador. São muitas dificuldades. O trabalho na saúde é uma militância. O trabalho na saúde pública, para quem acredita que deveria ser um direito dos trabalhadores, que saúde não é mercadoria, é uma militância, porque as condições são muito precárias. A gente tem uma desigualdade imensa em termos, por exemplo, de salário, o que fragmenta, inclusive, a organização desses trabalhadores para uma luta coletiva única. A gente tem uma falta de investimento público nos equipamentos, então falta de estrutura. Ano passado, diversas unidades tiveram, enfim, início de incêndio no equipamento de ar-condicionado, faltava papel para prescrever medicação, faltava luva em vários hospitais federais, inclusive no próprio Hospital Pedro Ernesto, luva de procedimento, né, para que as trabalhadoras técnicas de enfermagem pudessem, enfim, fazer assistência. Os centros de atenção psicossociais, os CAPs, por exemplo, ficaram sem luz vários meses, alguns CAPs ficaram meses sem luz. Os usuários dos serviços de atenção psicossocial sem receber as suas bolsas de assistência, que garante, por exemplo, a alimentação dessas pessoas, né? Então, trabalhar na assistência à saúde, seja na atenção básica, né, que é essa atenção mais próxima no território, nas unidades, nos postos de saúde, no saúde da família, seja no hospital ou numa UPA, é um trabalho muito difícil para a militância, enfim, para quem acredita que a saúde não deveria ser mercadoria, que está sendo sucateada mais intensamente nos últimos anos, a partir da Emenda Constitucional 95. Além disso, queria dizer que tem uma grande dificuldade também de subfinanciamento público nesses equipamentos de saúde, dos diferentes níveis, do nível primário, que é esse da atenção básica, do nível secundário e do nível terciário, que é a atenção especializada, né? O governo do estado do Rio de Janeiro, ao longo da sua história, nunca investiu o mínimo constitucional que deveria investir, que é de 12%. O governo do estado vem investindo menos, ele deveria investir 12% da sua arrecadação. Sim. Tem investido 7%, 8%. Né? Então, qual é o resultado? O resultado é exatamente esse. Além disso, não investe na integração dos diferentes níveis de atenção. Então, você tem uma fila de espera, por exemplo, as pessoas que vão ser atendidas na atenção básica descobrem que precisam ser encaminhadas, por exemplo, identificou uma manchinha que pode ser hanseníase. Aí ela precisa ser encaminhada para um outro nível de especialidade. Ou descobriu talvez um tumor, né, um nódulo. Precisa ser encaminhada para um outro nível de complexidade, uma outra unidade. Esse tempo que a pessoa espera para ter atendimento de um serviço para o outro é imenso. Por exemplo, de dentista, que é uma coisa básica, né? A gente tem no estado do Rio de Janeiro, eu até anotei essas informações porque eu acho que é importante as pessoas saberem. No estado do Rio de Janeiro, 64% da população, o que significa em torno de 10 milhões de pessoas, não tem acesso a serviços públicos de odontologia. Não tem acesso. Isso é muito grave. Porque o serviço de saúde bucal, que a gente pode falar assim, de promoção de saúde bucal, de prevenção de agravos de saúde bucal, pode inclusive diminuir a internação por diabetes. Porque uma inflamação, por exemplo, na boca, né, dependendo da gengiva, pode aumentar o nível de glicose e de insulina e a pessoa pode parar no hospital por causa disso. Então, investir, por exemplo, numa maior cobertura de saúde bucal, investir no maior
aumento, na verdade, da cobertura de saúde da família é diminuir o número de internação hospitalar. Mas o que a gente tem é exatamente o contrário. É a passagem do financiamento público para a iniciativa privada, tratando a saúde não como um direito, mas como uma mercadoria. Na sua militância, você visitou muitos estados a convite dos sindicatos, dos trabalhadores, né, dos agentes comunitários de saúde. Você esteve em 13 estados. Isso te deu uma base assim, de realidade, né, das diferenças regionais e tal. O que você pode falar até em relação ao SUS hoje, nesses estados, nessa sua vivência? Então, a notícia boa é que eu estive a convite das trabalhadoras e trabalhadores, né, agentes comunitários de saúde. Então, isso significa que esses trabalhadores estão se organizando e querendo analisar criticamente a realidade, querendo analisar a conjuntura e, enfim, pensar em táticas de enfrentamento a esse desmonte do Sistema Único de Saúde. Essa é a notícia boa. A notícia ruim, e que é difícil, mas que a gente precisa analisar a conjuntura, é que em todos os estados que eu estive, há muitas situações parecidas no que se refere à precarização do trabalho. Isso significa falta de equipamentos, por exemplo, para os trabalhadores utilizarem, por exemplo, falta de bota, falta de protetor solar para ficar andando, subindo e descendo, por exemplo, os territórios, os morros, né, o campo, falta de equipamentos nas unidades de saúde, inclusive falta de insumo, falta de vacina, falta de condições nas unidades de saúde, como, por exemplo, geladeira, onde ficam as vacinas, onde fica, enfim, insulina, fica uma série de medicamentos que precisa ser acondicionados. Então, assim, a falta de estrutura nos equipamentos públicos e a precarização das condições de trabalho, mas também dos vínculos empregatícios, a terceirização, ela está avançando no campo da saúde. E essa lógica de organização do processo de trabalho a partir de metas numéricas, de metas de procedimentos invasivos e não de metas pactuadas com os trabalhadores, metas pactuadas com os usuários, né? Metas que realmente venham a responder às necessidades de saúde da população, elas deixam de ser consideradas. Então, os trabalhadores nacionalmente, em diversas regiões, esses sindicatos que me chamaram, estão indignados, na verdade, com o que o trabalho tem se tornado. Um trabalho extremamente acelerado, intensificado em termos de tempo, mas com uma qualidade que eles sentem que está caindo, porque eles precisam responder às metas de números. Quantas visitas fizeram, quantas visitas domiciliares, quantos preventivos foram colhidos, quantos CPFs você pegou de pessoas que você visitou. E o outro processo, que é, por exemplo, como foi a construção de rede de apoio social a uma criança, por exemplo, que precisa ter apoio, que os pais estão desempregados no território. Como é que foi a situação de mulheres, do grupo de mulheres, grupos de gestantes que você pode fazer no território. Esse trabalho qualitativo de organização comunitária, de reivindicação por melhores condições de vida, que, por exemplo, os agentes comunitários de saúde faziam no passado, eles não têm conseguido fazer por causa dessa intensificação da precarização do trabalho. Uma outra questão que é muito comum em diversos estados em que eu estive presente, e eu fui em todas as regiões, então, por exemplo, Belém, Amazonas, Manaus, fui para Goiás, enfim, no sul também, Florianópolis, diversas regiões, Espírito Santo. Se eu for começar a te falar, são 13, né? Mas uma questão que a gente tem verificado também é que as demissões já estão começando a acontecer. Está acontecendo, então, uma redução, uma redução na oferta de serviços públicos de saúde. E isso vai ao encontro exatamente do que os ministérios da saúde, não só após o impeachment, inclusive, mas antes também já vinha dizendo, que é a facilitação do caminho para os planos de saúde entrarem nessa atenção básica territorializada. E mais uma vez, então, a mercantilização da saúde avançando em todas as regiões do país. Uma outra questão que eu precisava falar é da desigualdade regional também em relação ao nosso estado. Poucas pessoas, eu acho, comentam sobre a situação da Baixada Fluminense, aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma situação muito grave, assim, a Baixada Fluminense, por exemplo, Caxias. Eu estou olhando aqui porque é importante a gente recorrer aos dados
para que as pessoas compreendam que essas gestões, que esses partidos não estão respondendo ao que a população precisa em termos de saúde, em termos de condições de vida. Duque de Caxias e Nova Iguaçu, que se constituem como 2 municípios com maior densidade demográfica depois, por exemplo, do Rio de Janeiro, tem menos de 40% de cobertura de atenção básica de saúde da família. E aí eu estou falando que são mulheres que deixam de ter, por exemplo, cobertura pré-natal, são mulheres que deixam de ter acesso ao preservativo, são crianças que deixam de ter acompanhamento de puericultura, né? São idosos que deixam de ter acompanhamento de hipertensão e diabetes. Então a gente tem uma desigualdade também, desigualdades regionais muito graves aqui no estado do Rio de Janeiro. E a nossa região sudeste é a região em que a gente... estive em São Paulo, por exemplo, no ABC Paulista. Em 2 meses foram demitidos 200 agentes comunitários de saúde no ABC. Com a luta do sindicato, e é por isso que é importante a gente afirmar que tem desmonte, mas tem organização e tem luta, eles conseguiram reverter algumas dessas demissões, né? Mas a nossa região é a região que acumula maior índice de privatização no âmbito da atenção básica. O Sudeste. Então, o que acontece? Isso fragiliza a condição de trabalho desses trabalhadores, tanto para eles reivindicarem melhorias para o seu trabalho, para o seu emprego, quanto em relação ao seu salário, por exemplo. A gente tem uma desigualdade também muito grande na região Sudeste em relação ao trabalho, ao salário, desculpa, de quem, por exemplo, trabalha na cidade para quem trabalha, por exemplo, no campo. Isso acontece aqui na região Sudeste. Enfim, tem uma série de informações aqui, mas que é importante a gente compartilhar. O governo federal, por exemplo, e aí é uma questão que nos une em todos os estados, o governo federal investiu somente nos últimos anos 4% da arrecadação toda na área da saúde. E esses 4% são divididos entre o orçamento que vai para a saúde pública e que vai para a saúde privada. Ou seja, é um subfinanciamento e que agora está acontecendo um desfinanciamento por causa da emenda constitucional 95. Né? Então a gente tem, ao mesmo tempo que uma situação grave de precarização do trabalho, das condições de vida dos trabalhadores que usam o Sistema Único de Saúde, a gente tem também uma precarização dos equipamentos públicos de saúde. Então a luta e a organização coletiva é fundamental para que a gente garanta a resistência a esse processo. Estamos encerrando esse primeiro programa e já adiantando que o nosso próximo será com a participação da Mariana Nogueira. Nós vamos continuar essa conversa porque nós vimos que esse assunto, né, de defesa da saúde pública, toda essa discussão, é um assunto longo, tem muitas nuances, muitos aspectos que nós vamos ter que estar trabalhando, porque essa é uma luta que interessa a todas as trabalhadoras e aos trabalhadores. Então, agradeço muito a participação da Mariana nesse nosso programa. Lugar de Mulher é onde ela quiser, né? Então, obrigada a todas que nos ouviram até agora e saudações feministas e comunistas.